Propósito pelo qual Deus permite a atuação do diabo na terra. Vamos lá? Vamos ler Gênesis novamente, que foi o princípio que nós lemos na abertura do estudo, e a gente vai fechar com esse texto também. O princípio, Gênesis, princípio. Né? O texto que a gente usou no princípio do estudo, é ele que a gente vai usar agora. Amém? Vamos lá, para encerrar também esse estudo. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Olha Deus estabelecendo uma regra para o homem que ele criou. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus agora estabeleceu o homem, deu a ele uma vida perfeita, em abundância, em comunhão com Deus. E agora Deus dá uma ordem. Deus determina ao homem uma ordenança para o homem obedecer e adverte o homem da consequência se ele não obedecer. É muito importante a gente analisar esse detalhe aqui, de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Isso aqui, tem muita gente que fica mais preocupado em saber qual foi o fruto, se foi maçã, jaca, banana, abacaxi. Porém, a importância disso aqui não é saber qual foi o fruto. A importância disso aqui é observar o que Deus determina, o que Deus nos ensina, o que Deus nos mostra aqui. Com esta revelação da história, do princípio da humanidade. Deus agora criou o homem, estabeleceu ele na vida eterna, perfeita, abundante, numa comunhão plena com ele, o Criador. O homem tinha comunhão com o Criador. A palavra vai dizer que Deus, ele vinha e conversava com o homem no jardim, havia uma comunhão. Deus sempre foi um ser espiritual. Deus sempre se relaciona com o ser humano através da sua palavra, através da sua revelação para o homem. E aqui, o homem tinha esta comunhão com Deus. Agora Deus diz: olha, eu vou lhe dar uma orientação. Deus agora estabeleceu para o homem um princípio, estabelecendo para o homem uma regra, ordenando o homem a sua lei. Deu para entender? Olha, você fique à vontade. Use de todo o fruto das árvores que tiver aí. Pode comer abundantemente delas. Agora, tem uma que você não deve tocar. A árvore da ciência do bem e do mal. Não coma dela. Se comer, certamente morrerás. O que é que Deus está estabelecendo aqui? Para o homem, um direito de escolha. Essa doutrina da predestinação fatalista também, por isso que eu digo que essa doutrina é de demônio. Saia dela, você que está dentro dela. Elas negam essa verdade. Diz que o homem não pode escolher porque Deus é soberano. Mas na soberania de Deus, ele estabeleceu essa liberdade para o homem. Foi Deus que deu ao homem essa liberdade. Agora, vamos lá. Deus deu ao homem o direito de escolha, mas advertiu o homem da escolha errada que ele faz, não dando ouvido à palavra de Deus. Deus deixou bem claro para o homem a consequência que ele ia receber se não ouvisse a palavra, a direção de Deus. O homem agora estava ali instruído, advertido, orientado, vivendo com Deus em comunhão. E ele disse: não, Deus disse a mim que se eu for lá, vou morrer, vou ficar por aqui. Não tinha nenhum outro meio para Deus. Aprenda isso aí. Não tinha outra forma para Deus provar a fidelidade e a obediência da sua criatura para ele, o Criador, se ele não permitisse Satanás tentar influenciar o homem. Olha aí o propósito pelo qual Deus permite a atuação de Satanás na humanidade. Se Deus não permitisse que Satanás tentasse o homem,
O homem não ia usar o livre-arbítrio. O homem não ia provar a sua obediência, a sua liberdade de escolha em se submeter a Deus ou não. Tem que ter um controverso. Tinha que ter uma situação contrária para o homem saber que ele tinha que submeter-se a de Deus. Tinha que ser tentado ao outro lado errado. Como era que o homem ia provar a obediência e o direito de escolha dele, como era que ia ser exercido se não tivesse essa situação? Por isso que Deus permitiu Satanás tentar o homem. Aí agora entra esse ser, essa criatura, na história da humanidade, na intervenção, intervendo. E agora vai dizer o quê? Como foi que Deus disse? Aí ele vem e diz, não, tu pode comer, que tu não vai morrer. Olha aí agora, o homem agora tendo a liberdade para usar o direito de escolha. O homem tinha que decidir, dou ouvido a Deus que me advertiu a não comer, ou dou ouvido a essa criatura aqui que está me tentando? A quem eu vou me submeter? É aí que Deus, ele quer de nós. É aí que Deus tem o propósito dele, pelo qual ele permite Satanás operar na humanidade, para o homem exercer o seu direito de escolha, e para o homem como criatura, não uma criatura robotizada. Deus não criou robô, Deus criou um ser humano com liberdade e direito de escolha, decidir para o homem viver livre e escolher obedecer ao seu Criador. E para isso, Deus permitiu que Satanás fosse tentar o homem. Agora o homem está diante de uma atitude de fé e obediência, ou de desobediência e incredulidade. Foi aí que entrou a miséria na humanidade. Porque a direção de Satanás leva o homem à desobediência e à incredulidade à palavra de Deus. E o homem agora foi incentivado a usar o seu direito de escolha. Quando Deus permite Satanás tentar o homem. E qual foi a escolha do homem? A gente já sabe. Não precisa aqui voltar essa história. A gente já sabe. E qual é a consequência? Qual foi a consequência da escolha do homem? Também a gente já sabe. A gente está sofrendo ela. Observe que aí o homem agora, tendo a consciência, tendo a noção, tendo o entendimento, sendo advertido, o homem preferiu não crer na palavra de Deus, antes desobedecê-la. A partir daí, constitui-se o pecado quando eu não creio na palavra de Deus e não obedeço a ela. Deu para entender o que é pecado? Depois desse aqui eu vou trazer um estudo mostrando o que é realmente pecado. O que nos afasta de Deus e o que nos leva para o inferno. Amém? Porque muita gente não sabe o que é pecado. Muita gente vive proibições que não tem nada a ver, que não é pecado. Mas vamos, isso é para um outro assunto. Vamos continuar nesse. Então, o homem, ele agora escolhe por liberalidade, a voluntariedade dele, a escolha dele em dar ouvido ao diabo e desobedecer a Deus, o seu Criador, que lhe advertiu. E ele agora vai e segue a instrução do diabo. E aí ele caiu da graça, da presença de Deus, perdendo a comunhão com Deus, aonde ele deixou agora o domínio da vida dele. A partir dali, Satanás dominou a vida do homem. Foi entregue a esse ser perverso, que a partir dali, ele escravizou o homem e levou o homem à maldição. Foi por isso que o projeto de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, o amor de Deus pelo homem, fez ele enviar Jesus Cristo, seu Filho, para desfazer as obras do diabo, para libertar o homem das garras malévolas do diabo, para libertar o homem da escravidão do pecado, por onde o diabo dominou o homem, para trazer o homem, tirá-lo da maldição, trazer o homem perdido de volta para Deus. Mas Deus não fez isso, pegando o homem assim a pulso e trazendo. Da mesma forma que o homem pecou contra Deus, por espontânea vontade, deliberalidade pessoal, pela escolha dele, ele escolheu pecar e se afastar de Deus, também
Deus dá ao homem a mesma oportunidade. Para o homem, pela espontânea vontade, pela escolha dele, voltar a Deus para ter vida com Deus de novo, obedecendo a Deus. É escolha, não é determinismo. Direito de escolha é isso. É Deus deu ao homem. O homem teve o direito de escolha. Ele pecou e se afastou de Deus. O homem tem o direito de escolha de crer, obedecer e voltar a Deus. Agora, isso através de Jesus Cristo, pelo qual Deus enviou com essa finalidade, para proporcionar ao homem. Porque, escuta uma coisa aqui, Deus não vai receber ninguém com o seu pecado. Deus é santo e o homem já está condenado por causa do pecado. Cristo cumpriu o sacrifício perfeito para dar ao homem a justificação pelo qual o homem será aceito por Deus. Porque em Cristo o homem é livre da culpa do pecado. Mas se o homem não crê em Cristo, ele continua dentro da culpa do pecado. Se o homem não se converter a Cristo, ele continua perdido, escravizado, julgado, condenado, sentenciado ao inferno. Se o homem não se converter a Cristo, ele continua escravo de Satanás, preso nas garras malévolas do diabo, indo ao inferno com Satanás também, que brevemente vai ser lançado lá na eternidade sem Deus. Se o homem não se converter a Cristo, ele continua perdido no estado que ele continua porque está em pecado. Não é assim, Deus vai tirar ninguém a pulso. É o homem que tem que vir. Deus operou o meio para o homem ter esse pecado perdoado. Deus operou o meio para o homem ter a oportunidade de vir a ele. Deus operou o meio, a porta, para o homem sair da situação. Agora, não é Deus que puxa, não é Deus que bota ninguém na porta da graça, não é Deus que tira ninguém da mão de Satanás a pulso. É o homem que tem que escolher e buscar ao Senhor para encontrar essa salvação. A salvação, Deus operou, a porta, Deus abriu, o caminho para o homem chegar a ele, Deus colocou. É o homem que tem que entrar, ele chama, ele convida, ele mostra, ele dá ao homem o conhecimento, ele dá ao homem a liberdade, ele não tira o homem a pulso da garra do pecado, ele dá ao homem a escolha, o entendimento para entender aonde ele está e para ele escolher sair dali e buscar o socorro, a comunhão de Deus através de Jesus, convertendo e se arrependendo. É o homem que escolhe. Deus mostra. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Esse evangelho que um dia a gente ouviu. O evangelho é o chamado, é o convite de Deus para o homem receber o seu perdão, sua graça, sua misericórdia, sair da maldição, sair da condenação, vir para Deus, para ter a promessa da vida eterna com Deus, enquanto ele pode ainda, enquanto ele ainda está neste mundo, enquanto ainda a porta do amor, da graça, do perdão de Deus está aberta, sendo oferecida ao homem, convidando o homem a entrar por essa porta. Ele tem que crer enquanto está aqui, porque se morrer assim, segue ao juízo. Não tem mais salvação para quem morre e não dá ouvido ao chamado de Deus. Depois da morte, segue ao juízo. E o juízo é para a condenação na vida daqueles que morreram sem receber o amor de Deus para se salvarem. Jesus é o amor. Agora, é o homem que tem que escolher esse amor. É o homem que tem que buscar o Senhor. Ele já veio buscar o homem. Ele já veio e deu ao homem a oportunidade do homem escolher sair da miséria. Continua na miséria quem quer.